Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Papo de Amigos, com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz, que nós iniciaremos mais uma live, hoje com o tema Ansiedade nos dias atuais. É um tema muito importante, é um tema bem atual, é uma pandemia que assola o mundo todo. Na live passada nós falamos sobre depressão, hoje nós vamos falar sobre ansiedade, que é outro assunto muito importante. Nós estaremos recebendo aqui a nossa convidada, a doutora, psicóloga, Roberta Viviane, é uma especialista no assunto, ela é pós-graduada, em saúde clínica, em transtornos de ansiedade, depressão e psicopatologia de transtornos mentais. É uma profissional muito capacitada, é uma profissional com muita experiência, atende adultos, jovens. Então eu peço a todos, como sempre, que possam fazer perguntas, participar da live, tirem dúvidas, Mande aqui os questionamentos, se você conhece alguém que sofre de ansiedade. Se você sofre de ansiedade, hoje nós vamos perguntar bastante para a doutora Roberta, para tirar nossas dúvidas, Será que a ansiedade tem cura? Quais são os métodos hoje que a medicina usa para o tratamento da ansiedade? Como evitar a ansiedade? Então todas essas perguntas são muito importantes, Lembrando a todos que as nossas lives, para quem perdeu a nossa live, depois ela vai para o nosso canal no YouTube, tá? Tem lá todas as nossas lives disponíveis até hoje. Nosso canal no YouTube é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10, tá? Peço que vocês entrem lá, se inscrevam no nosso canal e compartilhem os links das nossas lives, que é muito importante a gente atingir mais pessoas, com as nossas lives. Quanto mais pessoas terem acesso ao conhecimento, terem acesso aos nossos participantes, os nossos convidados e a vocês que estão aqui toda terça-feira junto com a gente participando, tá? Então vai deixando aí as dúvidas, as perguntas, participem. Hoje nós estaremos com a psicóloga Roberta. Nós vamos falar sobre ansiedade, Você sofre de ansiedade? Você tem algum parente, algum amigo? Você conhece alguém que sofre desse mal, Vai participando, vai mandando seus questionamentos, as dúvidas, que é muito importante para a gente. Eu vou já adicionar aqui o Matheus, o professor. Ele está com compromisso de trabalho, vai chegar um pouquinho mais tarde na nossa live. Então, vai estar eu, o Matheus e a nossa convidada, a Roberta, hoje para nos esclarecer tudo sobre esse mal que assola a população mundial, nós temos aproximadamente, por ano, o consumo de 38 milhões de caixas de ansiolíticos, só aqui no nosso país. É um número muito elevado, um número muito alto, assola tanto a população jovem, a população adulta, a população mais idosa, e também agora as crises de ansiedade e depressão também está assolando as crianças, Está chegando na parte das crianças. Como que o espiritismo vê as crises de ansiedade, trata a ansiedade, Nós também vamos falar um pouquinho sobre a visão espírita de tudo isso. Nós estamos com a profissional, com a psicóloga, e também vamos trazer a nossa visão dos espíritas sobre tudo isso. Nós trouxemos sobre depressão na live passada, a profissional aqui nos esclareceu de forma brilhante, tudo sobre a depressão, e agora, hoje, nós demos a visão também espírita de tudo isso. Então, eu peço também a participação de todas as pessoas que aqui se encontram, que nos contam a sua experiência, se tem alguém que sofre desse mal de ansiedade na sua família, se você que está aqui
nos acompanhando nesta live, se você sofre com esse problema de ansiedade também. É muito importante para a gente saber da participação de todos. Eu vou cumprimentar aqui a nossa convidada, a doutora Roberta. Tudo bem, doutora Roberta? Primeiramente, gratidão por estar participando da nossa live. Eu já fiz uma breve apresentação, né? Então eu pedi para todos que participam aqui, que estão ao vivo com a gente, que façam perguntas, que esclareçam, que tirem dúvidas, né? Desse mal que assola a população mundial, que é a ansiedade. É algo muito sério, é uma questão de saúde pública. Eu gostaria, em nome da Live Papo de Amigos, primeiramente, agradecer por você ter aceito o convite, estar aqui compartilhando de todo o seu conhecimento. Seja bem-vinda. Se você puder fazer uma breve apresentação, boa noite, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Eu sou Roberta, né? Roberta Viviane, né? Já que nós sempre apresentamos o nome composto, porque cada um conhece de um jeito, né? Então fica mais fácil. Trabalho já há alguns anos, né, na área da psicologia. Venho desde a época onde não se falava tanto de ansiedade como é falado agora. Pós-pandemia, então, estamos falando cada vez mais, né? Já considerando pós-pandemia, né? A maioria da população. E eu trabalho com transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, né? Toda a parte de psicopatologia e os transtornos mentais, mas com foco mesmo na saúde, principalmente do adulto, né? E com relação às questões da ansiedade. Entender um pouco essa árvore, né? A ansiedade e os seus galhos da síndrome do pânico, da depressão. Como vocês já tiveram algo aqui sobre a depressão, só vou me aprofundar se houver perguntas, tá? Mas a depressão, a síndrome do pânico, o toque, eles não deixam de ser grandes aliados da ansiedade e, claro, algo que prejudica muito a vida da gente, a saúde das pessoas, sem dúvida alguma. Né? Sim. Então, o meu trabalho, eu até tenho um trabalho, né? Faço parte de um grupo de pesquisas, faço parte de um livro onde nós escrevemos justamente sobre a saúde do adolescente, a vida do jovem, inclusive convivendo com a adolescência nos dias atuais, é o nome do nosso livro, né? Será o lançamento mês que vem, e ele já fala muito sobre isso, né? Toda a junta clínica, né, já fala bastante sobre isso. E o meu trabalho hoje ele é totalmente focado nessa questão do transtorno ansioso, né? Diria aí para vocês que 98% dos meus atendimentos hoje são ao redor da ansiedade, com certeza. Né? Então, essa bagagem que o transtorno de ansiedade ele traz, diferenciar, né, esse medo, essa insegurança, angústia, são emoções que andam conosco a vida toda. Mas o agravar disso, né, a intensidade disso, se transforma numa ansiedade mais grave, onde parte para um transtorno, e aí deixa de ser uma ansiedade de um acontecimento precoce para se tornar uma preocupação. E aí é onde a gente entra em ação realmente e entra com um plano de ação para trabalhar em cima disso. Mas vou deixar só a apresentação, depois eu te explico mais por aí. Muito bem, doutora. É algo que chega, a gente fica surpreso, né, quando a gente traz os profissionais da área de saúde mental. Nós tivemos na live passada uma profissional que falou sobre depressão. Os números são alarmantes, né, doutora? E cada vez mais vem afetando faixas etárias com menor idade, né? Eu gostaria de saber, já fazer uma primeira pergunta para a senhora, se me permite, se dentro do teu... Para Para você, Rômulo, você, para tá você. bom, para você, doutora. Se dentro do teu consultório, se você, como que você pode nos esclarecer se está caindo essa questão da ansiedade afetando mais as faixas etárias de pessoas mais jovens? Claro que nós tivemos um grande aumento durante a pandemia, né, do consumo dos ansiolíticos, né? Eu acho que a pandemia trancou as pessoas dentro de casa e a gente nunca tinha passado por essa situação. Tudo que é novo, né, causa um pouco mais de insegurança. Eu acho que a questão da ansiedade e da depressão, ela deve ter dado um salto gigantesco. A senhora você tem
algum dado para passar para a gente desse aumento da questão, se está atingindo mais os jovens também, as pessoas cada vez mais jovens dentro do seu consultório? Olha, se eu pegar os dados da minha experiência, da minha agenda de hoje, tá? Eu não vou nem para estatísticas mundo afora, porque é muito individual de cada região e tudo mais. Ó, temos um a mais aqui chegando. O Oi, Matheus, boa noite, Matheus. boa noite, Matheus, tudo Boa bem? noite, Roberta. Desculpa o atraso, eu estava com problemas aqui para entrar na live. Não tem problema, você paga o café depois, tá tudo Ai, certo. Tá combinado, tá combinado. Não mais atrasado que o nosso professor, né? Meu anjo bom, um beijo para você, meu lindo. Cadê o cavanhaque? Coisa mais linda da minha vida. tirei. Tirou, menino lindo. Mas vamos seguir o raciocínio aí. Eu entrei aqui, Ô, mas Matheus, vamos continuar. um pouquinho antes de você entrar na live aqui, eu fiz a seguinte pergunta para a doutora, se ela, dentro dos atendimentos dela, do consultório, se ela percebeu esse aumento do número de atendidos e se também ela percebeu que cada vez mais está atingindo a população mais jovem. Então, ela ia começar a resposta. Tá bom, doutora? A palavra agora é toda sua. Antes dela responder, viu, Roberta? Antes de você responder, meu filho Hugo tem 15 anos. E aí hoje eu convidei ele para lá e falei, filho, o papai gostaria muito que você participasse da live de hoje, principalmente por conta do celular, que é o que hoje os Ó, vou adolescentes anotar. não tiram da mão, e que eu falei para ele, infelizmente, durante a pandemia, a gente acabou se viciando no celular. Então, hoje a gente está numa luta contra esse vício, mas, Roberta, acho que você é mais esclarecida para falar sobre o assunto do que qualquer pessoa. Vamos lá. Bom, então, como eu estava até explicando para o Rômulo, por onde eu vou, né? Se eu pegar hoje os dados com os números com quem eu trabalho, eu não vou nem buscar muito lá fora, como eu expliquei para ele, vai muito de região, cultura, então nós teríamos aí uma diversidade muito grande. Mas olhando, assim, colocando esse jogo na minha mesa, eu posso dizer para vocês que existe uma proporção que ela chega a ser quase igualitária. Eu tenho a criança com uma ansiedade porque não está entendendo que mudança é essa. Uma criança de 4 anos a 2 anos atrás, que hoje tem a introdução escolar sem nunca ter passado pela escola. Diferente de crianças de 4 anos, de 5 anos atrás, né? Que teve a introdução do período escolar tranquilamente. Temos os adolescentes, alguns casos muito importantes, não desmerecendo outros, mas casos assim que eu acompanho, leio sobre, e todas as estatísticas que falam sobre o quê? Jovens, adolescentes da faixa etária de 14 a 18 anos que estão vivendo com uma fobia social absurda e às vezes assim incompreendidos, né? Eu lido com alguns em especial, mas não é o meu foco atualmente. Eu cuido dos pais desses jovens, né? É meu foco principal. É, por intermédio da carreira, acabou seguindo assim, nem né? Uma escolha específica. Mas eu digo para você, e tenho alguns ainda, né? Comigo aí. Mas eu digo assim, os jovens, aí indo para essa parte dos adolescentes, alguns eles estão perdidos, literalmente perdidos. Eu não sei como me comportar, eu não sei como fazer amizade, eu não sei porque realmente é como se tivesse acontecendo um analfabetismo do convívio, sabe? Então, assim, suar frio, tremer, passar mal, ter que ir embora do shopping porque colegas, não só com questões afetivas ou coisa do tipo, não, colegas da escola estão se aproximando. E a palpitação sobe e a pessoa começa a passar mal. E eu pergunto, e o que você fez? Eu fui embora, eu não dei conta de ficar ali naquela situação, né? E outros casos muito mais severos, com fobia social a nível
extremo, onde não quer sair do quarto, onde todo o seu seio, né, familiar está concentrado no celular. O pai tem que perguntar à mãe pelo celular se quer jantar, estando dentro da mesma casa, né? E aí, assim, como é que eu faço para agora desmamar essa ferramenta que me foi tão útil por 2 anos, né? Então, como é que eu faço? Até em terapia mesmo, existem técnicas específicas onde nós atuamos, o terapeuta ele vai diretamente na questão social. Então, alguns têm um método, vocês veem, eu sou mais brincalhona, eu já deixo a coisa mais descontraída, quebro um pouco o gelo. Eu faço isso na sessão. Eu trabalho dessa forma na terapia. Por quê? Porque ele já está vindo completamente armado. Se eu ficar esperando acontecer, nós teremos N sessões e não vai acontecer. Né? Então, esse é o meu método. Não digo que os outros estão errados, mas esse é o método que funciona comigo. Né? E aí, ok. Aí entra, ok? E vírgula. Dentro desse quadrante do adolescente para o pré-adulto, já 18 anos, ele não sabe agora o que ele tem que fazer, como é que ele procura um emprego. Chegam para mim e falam assim, Rô, definitivamente eu não sei o que eu coloco no meu currículo, porque eu não estou passando em nenhuma entrevista. E aí você lê faz aquela leitura, né? E você fala, bom, mas qual é a tua experiência? Né? Se você está com 20 anos e apesar de ter começado a faculdade, está na faculdade há 2 anos online, que experiência com o chegar numa entrevista você tem? Então a gente tem que retroagir um pouco, retroceder um pouco, falar, olha, é assim, vamos por esse caminho. Muitas vezes eu quebro um pouco o protocolo, não diria da ética, mas de alguns traços de um profissional de recrutamento e seleção, e eu passo algumas dicas para eles, porque eles estão completamente desinformados. E aí eu falo, olha, na seleção você vai se comportar dessa forma, você não vai falar gíria, se você ficar nervoso, tudo, o selecionador sabe, ele vai entender o seu nervosismo. Sim. O que ele quer saber é a sua vontade de trabalhar, é a sua intenção de ter uma primeira experiência. É até natural o nervosismo, né, doutora? Sim. Principalmente e aí quando, não é uma crise de ansiedade, é isso que eu explico. principalmente Entendeu? quando é o Não é. primeiro emprego, quando é muito jovem, né? Que, Ô, que nunca passou por uma experiência de emprego, né? De entrevista, porque depois eu gostaria que, não sei se a senhora pode, a senhora não, você pode falar sobre essa questão. Hoje, as grandes corporações, até alguns órgãos já do Estado, nas entrevistas faz a tal dinâmica de grupo, né? Ele quer ver como que aquele candidato se comporta no grupo. Antigamente era aquela coisa mais pessoal, a entrevista individual. Hoje, eu acho que a grande maioria trabalha dinâmica de grupo para saber se aquele candidato ou aquela pessoa ela sabe se comportar dentro do grupo de trabalho, né? Isso é muito importante, porque a tecnologia nos trouxe várias coisas boas, mas a gente sempre fala aqui durante as nossas lives, né? A tecnologia, ela aproximou os distantes e separou os próximos. Então, a questão do celular trouxe... você pega um amigo, as redes sociais, aquele amigo de escola que você não via há anos, mas é como você falou, né? Às vezes o pai vai chamar o filho para vir jantar, almoçar pelo celular, né? E às vezes nem se fala durante dentro de exatamente. casa. Ô, doutora, o pessoal tá falando que o seu áudio tá um pouco Tá baixo. baixo, né? Agora Vê deu se melhorou aí, pessoal. Vê se dá uma uma. Eu vou melhorada segurar aqui, ele aqui. mais alto. Melhorou? Ficou ótimo. Ele tá entendendo a minha voz como ruído e tá abafando minha voz. É maravilhoso esse fone. Ele é tão bom que chega a ser ruim. Que bom. Ele não te Ele, causa. ele não quer, ele não, ele não Acho que quer esse fazer fone barulho. causa ansiedade nas pessoas, né, doutora? Pois é, então. Eu, pessoal, eu não tô te ouvindo, eu não tô te ouvindo. Calma, gente, calma. Só vê se melhorou aí. Alguém dá um sinal. Para vocês melhorou? Para Tá mim mais tá audível Tá ótimo. aí? ok, para mim tá ok, para mim tá Tá ok. joia. Bom, essa parte da entrevista, né, do processo seletivo, o que que acontece? Uma das coisas é assim, é fato de que será uma surpresa.
né? Então, mesmo sabendo, olha, você vai vir segunda-feira, 8 horas da manhã para participar de uma dinâmica. Ele nem imagina o que vai. Ele pode ter participado de 10 ou de nenhuma. Vai ser sempre uma surpresa, tá? Então, o que a gente normalmente orienta? Quando eu fico sabendo com antecedência, porque às vezes ele já vem me contando que passou mal. Então, não tem mais o que fazer. Mas o que eu preparo para eles, né? Existem atividades aplicadas na dinâmica que são justamente para fazer uma leitura do candidato. Então, como que ele se porta diante do imprevisto? Eu quero que você vende para mim a tampa dessa caneta. Você não vai vender a caneta, você vai vender a tampa e o tubo vazio. Tá? Você vai vender para mim um pente sem cabo. Você vai vender um... Olha, o que você imaginar de mais assim bizarro é sugerido. Por quê? Porque eu tenho que colocar a pessoa numa situação de pressão para ver como que ela lida com o imprevisto. Então é necessário provocar a pessoa dessa forma. Eu já tive, teve uma recentemente, até eu acho que ela não entrou na live, mas se ela tivesse, ela ia dar risada. Porque ela falou assim para mim: Roberta, pelo amor de Deus, mandaram vender um pneu careca. Eu falei: você não vendeu? Ela: Roberta, o que eu vou fazer com o pneu careca? Eu falei: ué, é vaso, você vai fazer uma balança para brincar, é o processo criativo que eles querem ver, entendeu? Então, essas dinâmicas, elas vêm justamente porque eu posso até ser imaturo, eu posso até ser minha primeira entrevista, mas eu não preciso deixar de ser criativo. Sim. Então, muitas empresas, elas estão procurando profissionais criativos, profissionais que sabem sair de uma situação. E veja que curioso, um link puxa o outro, tá? Porque quando eu entro no processo criativo, eu entendo o processo criativo de uma pessoa, eu não estou limitando ela a me vender um pneu careca. Mas eu vou entender que se ela tem o macete, a rapidez, a agilidade, criatividade para vender um pneu careca, eu posso colocar ela numa reunião quando eu precisar faltar, que ela vai saber se virar, conhecendo do tema, evidentemente, né? Então, Oi? Não, desculpa te cortar. Não, pode falar. Mas eu acho que hoje eu falo isso porque eu faço também as minhas contratações na minha empresa. E hoje, assim, o que eu creio, o que eu vejo que a maioria das empresas busca, o que está acontecendo? Hoje as empresas não buscam conhecimento, né? É lógico que o conhecimento ele é importante, mas nós hoje estamos vivendo a era do relacionamento. Então, o que eu noto é que os profissionais que têm a melhor capacidade de relacionamento são aqueles que mais se sobressaem. Por quê? A questão, vamos dizer assim, das qualidades específicas de cada função é algo que a pessoa, ela, vamos dizer, pode se adaptar, pode aprender. Já a questão do eu, né, da questão pessoal, é um pouco difícil da empresa moldar, né? As questões mais rotineiras da empresa, independente de qualquer que seja a profissão ou a empresa, é algo que nós, principalmente nós como seres humanos, temos assim uma capacidade, né, muito grande de aprender. Porém, questões de relacionamento, a empresa em si não tem muito poder de mudar no candidato, não é mesmo, Roberto? Com certeza. Então, se a pessoa tem essa dificuldade, se a pessoa tem essa restrição, tem casos de profissionais que são incríveis trabalhando sozinhos, né? Trabalham e dominam muito bem e tem um certo desconforto, uma certa perturbação psicológica, né? Quando nós falamos, opa, chegou mais um aqui. Agora o time está completo. Manda ver. Boa noite, professor. Boa noite. Nem vou interromper. Manda ver. Então, tá joia. Então, assim, muitas vezes é observado que
O candidato ele vai para uma vertente, né? Ele vai dando sinais de que ele tem condições de trabalhar em grupo, e aí vai depender do setor, vai depender do que é o objetivo da empresa, né? Se é uma pessoa mais reclusa, qual o segmento? Tem pessoas, como eu estava explicando, que trabalham incrível, são ótimos, né? Saem trabalhos magníficos trabalhando sozinhos. E já tem pessoas que dependem, né, que sofreram absurdamente com a pandemia, justamente porque não estavam naquela mesa redonda, não estavam naquela sala cheia de baias, não estavam ouvindo o supervisor aqui. E tem uns detalhes muito importantes em cima disso. Hoje, a gente avançando um pouco mais nas idades, tá? Nós saímos aí, então, das faixas. Eu vou seguindo um pouco essa linha de raciocínio que vocês entraram. Então, nós saindo um pouco das faixas de 20 anos e partindo já para alguém que tem alguma experiência profissional, hoje os que estão fora do mercado, eles estão encontrando um pouco de dificuldade de entrar, porque eles ainda não estão entendendo o que as empresas estão pedindo, né? E os que estão trabalhando, eles estão tentando se reencontrar nas funções. Se é melhor esse híbrido, se eu trabalhando um pouco em casa e um pouco no presencial vai ser ideal, né? Tem alguns detalhes, pessoal, que eu percebi que, por incrível que para algumas pessoas pareça, o home office ele não é 100% saudável. Olha. O home office, ele te isola do relacionamento corporativo. Ah, mas eu tenho o chat, eu tenho todo mundo no Meet, eu tenho grupos do WhatsApp. Não foi visto como sendo a mesma coisa. Então, pessoas assim que antes tinham um rendimento muito bacana e quando migraram para a questão do home office tiveram outras experiências, alguns lados foram ótimo, convívio com a família, então, mas ainda assim, agora a gente percebe já a vazão disso para onde está indo. São pessoas que às vezes estão tristes e confundem com depressão, pessoas que às vezes estão agitadas e confundem com ansiedade, então a gente tem que ter muita cautela na hora desse diagnóstico, porque a gente tem que perceber, você está sentindo falta do seu colega de trabalho, que está vendo você assim, de cabeça baixa, e fala, não tá legal? Vamos ali tomar um café? Larga isso daí, vai, vamos 5 minutinhos, tomar um ar, e você volta e se concentra de novo. E isso em casa, Roberta, a família até se esforça, mas é diferente, né? Roberta, e essa questão, por exemplo, das pessoas que não conseguem, hoje, por exemplo, a pessoa não consegue ficar 5 minutos sem tocar no celular. Essa questão dessa dependência de estar toda hora olhando, vendo se tem mensagem, olhando as novas postagens, essa dependência de estar ali olhando, é uma ansiedade isso, né? Sim, sim. É uma das vertentes, né? Pode falar que daí eu já te respondo. E como que quais são assim as dicas para a pessoa ir, né, no caso que nem você usou o termo desmamando, né, e se livrando dessa dependência que muitas vezes gera angústia, gera sofrimento, gera procrastinação nas outras áreas da vida. A pessoa deixa de ler um livro, deixa de praticar o esporte, deixa de ter o convívio social, deixa de ter o convívio familiar, porque passa horas no celular e às vezes nem percebe. Verdade. Como que a gente trabalha isso, né? Primeiro ponto, né, que foi percebido é que o celular ele era apenas um meio de comunicação há algum tempo atrás. De repente, e eu vou estar sempre puxando um pouco para o lado da pandemia, porque ela é uma grande vilã em tudo isso que a gente vai conversar hoje. Foi um divisor de águas, né? Nós temos 2 histórias e fazemos parte de um livro de estatística que vai perpetuar, com certeza, né? Então, assim, até 2 anos atrás, o celular era utilizado já com demasia, já com excesso, em algumas perspectivas, os jovens e não sei o quê, aquela coisa e tal. Agora, dentro dos 2 anos, ele se tornou nossa única forma de comunicação para muitas pessoas que não utilizaram de computadores e tal. Então, ele se tornou o resgate de muita coisa, o relacionamento com a família, o relacionamento com amigos, essa parte toda.
Ferramenta de trabalho. Sim, vou entrar nessa. E aí, onde é que as coisas se atrapalham, vamos dizer assim? Quando esse objeto que eu uso para conversar com vocês, para bater um papo, para falar sobre a vida, sobre o sentimento, ai, meus amigos, nananina, eu passo também a receber mensagem de chefe, receber cobrança de chefe, receber prazo de chefe, receber pressão de chefe. Algumas vezes agradecimento de chefe, algumas vezes lives com o grupo de trabalho para a gente se rever e ver que está todo mundo bem, né? Cobrança dos meus fornecedores quando eu não pago o boleto, manda pelo WhatsApp. Tá atrasado aqui, meu filho. Vamos pagar esse boleto aqui. Exatamente. Então, veja bem, né? E aí você está num momento super tranquilo. Seu celular sobe o pop-up. Na tela de bloqueio. Eu tirei tudo, gente. Sério. Dica. Tira os pop-ups da tela de bloqueio. E eu Porque tiro. aquele negócio Ô, do doutora, celular e além de eu tirar os pop-ups, eu tiro o som também. Porque, Mas tem som, celular. porque O chega celular de hoje tem som. a mensagem, você fala, opa, então eu tiro também tudo. É uma dica também. Exato, é uma dica. Porque o que acontece? É um estudo até recente, viu? Não é uma coisa que a gente está falando de um ano atrás, não. Um estudo de agora, que eu conversei com algumas colegas da área, inclusive, e nós percebemos a influência negativa que sobrou nas costas do celular. Por quê? Porque os chefes estão sem limite, né? Os filhos estão sem limite, os pais estão sem limite para os filhos, os funcionários pedindo coisa para o chefe estão sem limite. Então a coisa ficou desenfreada, sabe? Descriteriou total. Eu não tenho mais. O que a gente pode fazer então? Já vimos que virou um horror o negócio. Nós precisamos ressignificar algumas coisas. Dar qualidade para algumas situações específicas. Palavra final, prioridade. Então, por exemplo, até o Rômulo, o pessoal estava entrando em contato comigo e eu já estava até conversando com algumas pessoas a respeito disso. O Luiz também falou comigo e perceberam que eu não conseguia, eu não respondia, dependendo do período, a coitadinha da mensagem ficava lá. Por quê? Porque eu tenho um período do dia que eu estou 100% no atendimento. Se eu saio daquele foco onde eu estou dando total atenção para a pessoa, concentrada, e eu estou 100% online, tá, pessoal? Então, meu consultório hoje é virtual. Todos os estímulos ao meu redor podem alterar. Então, eu tenho que estar de porta fechada, eu tenho que estar no silêncio. Às vezes eu coloco uma coisinha de cachoeirinha, uma musiquinha de chuva, alguma coisa que só para mim mesmo, mas o paciente nem ouve. E esse cenário, né? Extrema privacidade. Por quê? Porque não dá. Se eu não focar ao que eu estou fazendo, a dispersão é certa. E aí, continuando, como que eu melhoro esse relacionamento com os humanos, humanizar novamente a vida e vou ressignificar o uso do celular. Algumas vezes é necessário abrir duas contas, algumas vezes é necessário ter 2 números de telefone, 2 WhatsApp, o business e o WhatsApp pessoal. Por quê? Porque eu preciso que as pessoas entendam que eu estou trabalhando. Casos urgentes, paciente está passando mal, muito mal, entrou com uma medicação, está dando tudo errado, e ele sabe que meu número eu não vou desligar, ele é avisado para me procurar, eu dou essa liberdade para eles. Me procura, precisou, me chama, me liga, se eu acordo, não importa. E aí, às vezes acontece, domingo, 10 horas da noite, doutor, amanhã não vou poder fazer a sessão. Eu só respondo na segunda. Porque se eu entrar naquela frequência, naquele momento, eu vou me distrair se eu estava comendo uma pizza, se eu estava sentada no sofá. E não é o objetivo, eu estou no horário de descanso. Agora tá lá, doutora, socorro. Doutora, estou precisando, estou passando mal. Aí eu já largo tudo e vou. É o SOS. Entendi. Da minha função. Doutora. Né? Mas, oi, pode falar. Não, pois não, pode terminar seu raciocínio. Então, e aí só para essa questão do ressignificar, realmente eu colocar o aparelho de lado e olhar para quem está próximo a mim, né? Eu tive contato esses dias com um familiar de uma pacientinha e ela falou para mim, eu não consigo me comunicar com ela se não for pelo celular. Eu falei, a senhora já experimentou bater na porta?
eu preciso que a senhora faça o movimento. Faça de novo. Vai outra vez. Chama. Qual é o interesse? Ah, Roberta, ela só quer saber de gravar TikTok. Então grava um TikTok com ela. Participe, gente. Não entre no meu TikTok, não, vocês vão dar risada. Muita. Depois você passa E aí, o TikTok pra gente eu vou aqui. perder. Eu vou perder a minha fama de séria. Não, deixa quieto isso aí. Eu faço muita brincadeira lá, gente, é para descontrair mesmo. E aí, assim, eu preciso ressignificar esse uso, entendeu? Então, se eu vou usar para falar com um familiar que está longe, legal. Se eu vou usar para trabalhar, eu vou estipular um horário para isso. Hoje nós estamos caminhando aí para as 9 da noite e tal. Mas, normalmente, o pessoal que está sendo atendido por mim já sabe, até 7 horas, 8 horas, eu estou começando a finalizar. Já fui, durante a pandemia, a que atendeu até 10h20 da noite, começando lá cedinho. Por quê? Porque a demanda estava Era muito gritante. grande. Entendeu? O pessoal estava desesperado, o pessoal que chegava, que conseguia sair. Mas esse é o grande caso, entendeu? É ressignificar o uso do celular, entendeu? Hoje as ferramentas são muitas, os pais têm que entender que os filhos não precisam mais ir até a biblioteca, como nós íamos, com o caderninho Sim. embaixo do braço. Vocês nem são desse tempo, né? Isso foi uma coisa que só eu vivi. Vocês já são da era digital já, né, professor? Então, assim, nós temos essa ferramenta hoje muito viável, muito saudável, sendo bem Ô, utilizada. doutora, Ela não é o mal, mas pode falar. tudo, é o saber usar, né, as tecnologias. Eu vou só ler alguns comentários. A Sônia, quando a gente estava falando, o Matheus falou também sobre a relação interpessoal no trabalho, ela disse que trabalhou durante 20 anos e que ela acha muito importante essa relação interpessoal para dar certo. O meu parceiro aqui, o Eduardo, também ele fez um comentário aqui, ó. Já recebemos ligações de cliente em pleno sábado, às 10 horas. Ele diz o seguinte: acredito que falta bom senso entre as pessoas, né? Tem outro comentário aqui também, que eu achei muito interessante. Eu acho que é uma paciente sua, ela colocou, a Camila Alves, ela colocou, ó, só em ouvir a voz da Roberta já me dá paz. Gente, Camila é muito fofa. Um beijo enorme, saudades. Vamos lá, se tem mais algum comentário, deixa eu só ver. Não, não tem. Agora eu vou passar a palavra aqui para o professor, doutor. Eu vou pedir só a licença um pouco. Eita, que ele professor na área. Ai, que frio na barriga. Ele estava num compromisso com uma grande emissora do país, tá? Nós não podemos revelar ainda. Mas por isso que ele chega atrasado, então ele está sendo perdoado. É uma grandona do país, é uma emissora grande do país. Professor, seja bem-vindo. É bom a gente se relacionar com essas pessoas que conhecem pessoas. A TV Vai lá, professor. A TV que ele fala é a antiga TV Visão aqui da minha cidade que faliu. Esses caras são dois fanfarrões. Boa noite, pessoal. Não quis nem interromper, né? Mas eu estava acompanhando um pouquinho, né? Desde a hora que o Matheus falou que só eu que chego atrasado depois dele, ele pensa que eu não escutei. Roberta, eu acho assim, a visão de sociólogo, né? Como você falou, eu acho legal você trazer esse marco divisório que foi a pandemia, né? Vão ser duas histórias diferentes mesmo. Os historiadores eles vão contar isso lá na frente, porque a última vez que teve uma pandemia, nós não tínhamos tantos cientistas, tantos meios de comunicações para divulgar e falar direto. E até pelo próprio nível de evolução que estava naquela época, não foi igual está agora, né? Nós estamos entrando na era da consciência, vai ser tudo muito novo, vai ser tudo muito louco. Eu acho que conseguir entender esse processo vai causar muita ansiedade nas pessoas, até um certo ponto vai ser angustiante, né? Você fala, nossa, na minha época não era assim, porque nós escutamos muitas vezes as pessoas falar, na minha época não era assim, esse mundo está perdido, está tudo acabando. Há 4 anos atrás, eu fui conversar uma vez com meu aluno, que ele não veio na aula. Eu falei, não tem ninguém na tua casa para te cobrar, para te acordar? Ele falou, professor, minha mãe ela conversa comigo dentro de casa por mensagem.
Aquela mãe que colocava o despertador, que fazia o barulho para acordar e fazer o café também para o filho, não existe tanto hoje, né? A família Minha tá. mãe tacava copo de água quando a gente não queria acordar e ela tacava copo d'água, rapaz, se não levantasse. Está sofrendo uma reformulação, né? E eu não sei, você como psicóloga, você consegue ver, não tem mais um retorno para essa situação, essa convivência, né? As redes sociais, elas chegaram, nós temos uma mídia também que ela não é hoje, não é que ela não é compactuada, ela não vê assim numa essência de levar algo totalmente intelectualizado para dentro da residência, né? Ela quer um retorno financeiro, ela quer uma audiência. Então, a questão minha é como que nós vamos lidar com isso daqui para frente, né? Porque é como você apagar vários incêndios. Você ajuda um adolescente aqui, de repente a mãe do próprio adolescente ela já está queimando ali também. O celular veio na escola hoje, está impossível você segurar o celular. Até pouco tempo não era bem permitido, devido à pandemia foi obrigatório. A minha Sim. questão que eu entro às vezes será que nós vamos conseguir dar um novo direcionamento para esse mundo tecnológico, virtual que está vindo? Porque o patrão também, ele quer diminuir gasto. De repente ele não vai fazer mais aqueles encontros nos hotéis, nos anfiteatros que tem o café, ó, todo mundo em home office aí assistindo a palestra. Então, é de se pensar que tipo de ser humano que nós queremos, né? Como lidar, principalmente com a ansiedade daqui para frente, né? Porque ela vai bater na porta de todo mundo. Eu não consigo Sim. ver, a partir de 2022, tanto a ansiedade, síndrome do pânico, depressão, como algo que alguém vai falar assim, olha, eu nunca tive isso. Ela vai estar batendo na porta ali, vai estar falando, não, eu estou aqui, você pode não estar reconhecendo, mas eu estou bem aqui na tua porta te esperando, né? Você tem alguma noção de como lidar com isso? Se ou é um ajuste natural? Como sociólogo, eu fico meio preocupado. Então, professor, a nossa visão, ela vai de uma ponta a outra, né? Entendemos que tudo que é excesso faz mal, né? Uma brincadeira que o pessoal fala, até água mata em excesso, né? Então, assim, precisa existir um equilíbrio, precisa existir uma orientação. Está desenfreado, é fato. Pelo que eu entendi, você trabalha com adolescentes, né? Quem lida com os adolescentes está vendo que o celular se tornou o óculos, Passou né? do ponto já, né? Celular se tornou parte do corpo, né? Então, o que nós precisamos fazer é entender como entrar, né, cada um na dinâmica dentro da sua vida, da sua casa, do seu contexto, na escola, na empresa, como entrar nesse universo da outra pessoa. Então, assim como no ambiente corporativo, isso que você falou é certeza que vai acontecer. Empresas, inclusive, já entregaram muitos prédios, Sim. que alugavam prédios na Berrine, em São Paulo. Eu trabalhei muito tempo lá. Prédios de companhias de multinacionais gigantescos que tinham ali, 3, 4, até o prédio inteiro, né? Andares e até o prédio inteiro. As empresas entregaram e está todo mundo trabalhando de casa. E aí realmente isso saiu do controle, né? Saiu dessa flexibilidade do só vou olhar o celular de vez em quando ou no horário comercial. Essa para os profissionais. Já para os estudantes, para os jovens, tem que haver uma, vamos dizer assim, uma conscientização, uma nova conscientização dos pontos, que seria o quê? Esse jovem, ele entender o uso do celular como uma ferramenta, o uso do computador como uma ferramenta e não como sua única fonte. Então, trazer para eles, olha, vocês vão, por exemplo, o professor é sociólogo, eu trabalho com sociodrama.
E no sociodrama nós falamos muito, o psicodrama, o sociodrama, ele fala muito sobre isso, que é o quê? É a dramaturgia da psicologia, tá? Esse drama não é de dramático, né? Eu sempre explico porque para o pessoal entender. E aí, o que que é? É a encenação, né? É a encenação. Então, alguns professores até vieram me perguntar, eu trabalho com diretora de escola, coordenadora de escola, e elas me perguntam o que que a gente pode sugerir naquela reunião onde nós vamos passar para os professores o que fazer e tudo mais. Olha, sugerir seminários com mais encenação do que leitura de texto e slide, sabe? Encenar um pouco a vida, fazer coisas mais dinâmicas com que o jovem tenha vontade de ir até a aula. E nesse momento em que ele está ensaiando, no momento em que ele está criando, e isso é uma coisa assim, tá? Não estou falando de nada de magnitude, de macro, não. Um micro texto, uma encenação improvisada na aula. Olha, eu vou dar o tema ansiedade para vocês e vocês vão encenar uma peça aqui para mim. Cada um vai ter 15 minutos. E vamos dividir em grupos. Então, essa encenação, eu estou tirando ele do celular, estou fazendo ele pensar nele, porque com certeza a cena que ele vai fazer é a da vida dele, né? Então, eu estou fazendo ele pensar nele, ele reproduzir sobre ele um pouco mais, colocar, exteriorizar um pouco isso que ele está sentindo, ao invés dele ficar trancafiado no celular e uma vez na vida chegar ao ponto de conseguir comentar com um colega pelo WhatsApp, pelo celular, que ele está triste e quer se cortar, ou que ele está triste e não quer mais viver, e ser daí para frente um potencial suicida, que é o que acontece muito, né? Então, as vertentes que eu trato hoje, até para os professores com quem eu falo, é justamente trazer de volta, né? Trazer para essa geração de agora experiências em sala de aula, em grupos, né? Que antigamente nós fazíamos e que em algum momento isso parou e depois veio a pandemia, zerou, e hoje eles nem sabem do que a gente está falando, vai achar tudo muito chato até se entregar para a atividade. E nesse momento de uma atividade extra curricular, digamos assim, ele vai estar só fazendo uma pesquisa. O que a ansiedade faz? A ansiedade faz ter medo, insegurança, angústia. Então a gente vai ensinar uma cena de medo e tal. E eles vão usar o celular a favor da atividade. Entende? Então, no sociodrama a gente consegue ver isso, no psicodrama a gente consegue atuar com essa possibilidade, né? Faço muito isso em atendimentos de grupo, por exemplo. Quando eu entro com psicodrama em atendimento de grupo e as pacientes ou os participantes, ou eu estou em uma palestra, já fiz esse tipo de trabalho, e por isso que eu te digo, né, não é uma coisa que eu acho, eu já apliquei esse trabalho com jovens, algumas vezes, principalmente no mês de setembro, que quando se fala muito do suicídio no Setembro Amarelo, e aí eu sou convidada a participar, a dar palestras e tal, e aí eu chego lá, eu não vou só ficar falando como a gente vai bater um papo hoje, mas eu vou colocar eles para pensar, eu vou colocar eles para encenar, eu vou colocar eles para atuar, de uma forma didática, dinâmico, e entra naquele papo da dinâmica de grupo, onde eu vou estar analisando o comportamento, onde eu vou estar analisando as expressões, onde eu vou estar observando a estrutura de cada indivíduo, né? Mas dessa forma que ele saia um pouco da prisão que o celular está fazendo, está sufocando todo mundo. Ô, Roberta, uma coisa que eu acredito que funciona muito também, independente se é a questão do celular ou não, mas questões que ou comportamentos que acabam se tornando nocivos, uma coisa que eu acredito que funciona muito é você colocar mais experiências boas, né? Então, assim, eu gosto muito eu sou um defensor do esporte para muitas questões, inclusive para tratamento de depressão, de ansiedade, de fobias. Por quê? O esporte, além de mexer com a questão química e hormonal do corpo humano, tem essa questão de um outro olhar para a vida, né? Novas experiências, novas vivências.
lidar com a perda, com o ganho, lidar com a superação. Então, eu acredito que assim, o esporte ele é um grande aliado no combate da ansiedade e até mesmo do celular. A pessoa se propor a 1 hora por dia fazer uma caminhada, fazer uma volta de bicicleta, vamos dizer assim, é 1 hora menos que ela está deixando de estar no aparelho, né? Sim. E também a oportunidade de sentir os outros prazeres da vida, né? E outros olhares, porque às vezes o que acontece muito hoje é que as pessoas, inclusive até na rua, nem olham para onde estão andando. Tem até vídeos nas redes sociais que mostram pessoas tropeçando, caindo, batendo carro por conta de estar olhando o celular. Essa questão do você ver o sol, ver uma árvore, ver quem está passando, olhar nos olhos. Então, assim, viver, né? Você sabe, Matheus, já pegando um gancho aí no seu comentário, que foi muito importante, já mandando um abraço também para a Jaque. A Jaqueline está acompanhando a gente lá de Portugal, viu, doutora? Ela participou com a gente, taróloga. Ela sempre está com a gente aqui. Eu não sei se ainda ela está online. Faz tempo que ela entrou aqui na live. Mandar um abração para ela. Você sabe que tem restaurantes em São Paulo. Tá tarde lá em Portugal, hein? Tá tarde. É com os horários de 4 horas de diferença. Tá tarde lá. Tem restaurantes em São Paulo que, quando chega uma família, se todos derem o celular para guardar, tem desconto na conta. Então, é uma promoção, eu vi já sobre isso. O garçom chega com a bandeja, também. Todo mundo coloca o celular na bandeja, ele guarda, e depois eu não sei quantos %, mas o próprio restaurante, ele dá o desconto para aquela família que deixou todo o celular guardado. Porque também a questão, a gente está falando muito também, a questão do celular, que hoje se tornou... Todos têm, né? A criança já desde pequena. Antigamente a gente ganhava o videogame, a pipa, lá, o brinquedo. Hoje é o celular, você vê criança. Isso também a gente pode falar na questão da evolução espiritual, que são espíritos que já vêm mais evoluídos, então já vêm prontos para a tecnologia, para saber lidar com a tecnologia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora. Qual a dica que você pode dar aos pais para aquelas crianças que se tira o celular, chora, berra, cai no chão? Às vezes é uma fuga do pai e da mãe, ele quer assistir a novela, quer conversar um pouco, dá o celular para ele que ele fica quieto lá. O celular, o tablet se tornou a babá. Está terceirizando a educação, né, Romulo? Qual a dica que você pode dar para esses pais que estão aqui nos assistindo, que estão acompanhando a live nossa? Posso só completar? Eu achei muito legal essa pergunta tua. E também para os pais, doutora, eu tenho visto... TikTok eu não tenho mais, eu desinstalei porque eu estava usando muito, acabei não conseguindo mais instalar. Verdade. Eu já nem posso instalar um treco desse, que aí eu não trabalho mesmo. Quando eu começo... Mateus, eu saio quando eu começo a usar. Ele não usa mais o TikTok. A grande emissora proibiu, viu? Quando eu uso muito, eu desinstalo. Mas eu tenho visto muitos pais fazendo brincadeira com os filhos, jogando água na face para assustar, fazendo brincadeiras que muitas vezes eu vejo e não sei, né? Você pode confirmar isso, que pode ocasionar traumas também para a criança, assustando a criança, porque os pais também hoje eles estão bem tecnológicos e hoje... Principalmente o TikTok, o Cauê, o Kawaii, ele dá a impressão que nós somos atores, que nós somos atrizes. Diminuiu aquela distância entre a celebridade e o cidadão normal, né? Todo mundo se sente a celebridade. Uma celebridade faz uma coisa, o pessoal sai reproduzindo. O que pode ocasionar para a criança essas brincadeiras que os pais fazem? Jogar água na cara, fingir que a criança vai cair, jogar ela para cima também. Se a senhora puder entrar nesse detalhe junto com a resposta do Rômulo. Tá, vamos lá então. Em relação a essa questão com os pequenos, eu vou voltar lá atrás, quando a gente falou do esporte, vou subir, falar dos pequenos e já vou nessa questão do trauma. A gente vai
fazer um link só desse ponto. Lido 100% do meu tempo com esporte, né? Por um fiapo de tempo é que eu não fui para a psicologia do esporte, mas eu estudei tudo e devorei qualquer conteúdo que me apareceu sobre o assunto. Embora eu tenha ido para a área da psicologia clínica e hospitalar, mas eu abracei o esporte totalmente. Tanto é que a minha outra formação ela está dentro da musicalização infantil e adulto. Então, eu lido com o esporte, não vendendo meu peixe, mas só para vocês entenderem o conhecimento aí onde é que vai, tá? Eu Já lido está com o convidada para uma conhecimento próxima live, já temos um tema bom. Já. Eu lido com essa parte do esporte atrelada à musicalização. Então, aquele que fala para mim, ai, detesto academia, detesto ginástica, detesto caminhar, detesto, eu vou encontrar alguma coisa. Ele vai gostar, ele vai querer tocar um violão, ou ele vai querer andar de bicicleta, ou ele vai querer aprender a tocar um teclado. E eu falo que é assim, do esporte para a música, a gente tem um espaço muito curto na questão da produção da serotonina. Eles são excelentes produtores de serotonina. São triviais na produção de serotonina. Então, eu penso que quando eu fiz a pós sobre psicodança, as duas que eu fiz foram as duas com o mesmo tema. Uma delas, eu fiz um acolhimento ali, uma pesquisa com idosos num hospital, já em uma fase de tratamento inicial do Alzheimer, onde eles estavam entendendo que a vida ali para eles estava no fim. Que eles estavam esquecendo algumas coisas, que dali para frente eles iam esquecer cada vez mais, e que eles estavam no fim, né? E o meu projeto foi justamente alterar esse sistema. Porque até aqui nós só falamos de doença, certo? Agora, daqui para lá, eu vou falar da saúde. Eu prezo pela saúde. Na minha terapia, o paciente vai começar mal e vai sair bem. Eu trabalho com a psicologia positiva, com as forças de caráter, com a árvore da ansiedade, desmistificando que o que tem toque vai ter depressão, o que tem depressão vai ter pânico. Não, gente, não é isso, não tem sequência, né? Não é por aí que funciona a coisa. Então, eu vou separando essas sílabas e colocando cada um. Você tem o toque, nós vamos tratar o toque, que é um braço da ansiedade. Mas não quer dizer que você vai desenvolver depressão. E aí é um ponto. Com aqueles idosos, o que aconteceu? Foi percebido que isso foi um trabalho individual, porque é coisa assim, só maluco, no meu caso, né, que enfrentaria esse, né, não é um... O pessoal normal vai procurar criança sofrendo com a separação dos pais, vai fazer TCC normal, né, gente? Não vai querer umas coisas... E aí, o que eu fiz? Eu atribuí a dança, eu atribuí o bolero, eu atribuí o Erasmo Carlos, eu atribuí a música na vida dessas pessoas, né? Desses idosos, e fui percebendo a evolução positiva que eles estavam tendo. Então, Roberta, coloco a dança no quadrante de esportes. Tá? Seja a dança contemporânea, a dança clássica, a dança por esporte, a dança de rua, eu incluo a dança no quadrante de esportes, porque eu tenho aquela pessoa que não quer praticar nenhum esporte, não quer nadar, não quer fazer nada, mas ela ama dançar. E ali eu estou tendo um desenvolvimento onde o esporte e a dança, eles fazem um pêndulo exatamente no eixo da pessoa, onde naturalmente e obrigatoriamente ela vai esquecer de problema para se concentrar no que ela tem que fazer. Então, a dança ganha, o esporte Sem ganha. contar que ambos trabalham com a questão do autoconhecimento corporal, né, Roberta? Aí nós vamos ter live até 2 horas da manhã, porque daí eu amo o assunto e mergulho profundamente. Exatamente. Aí, o que eu fiz com mulheres em situação de risco em 2019, numa ONG em Mauá? Não sei, depois eu vou perguntar até de onde vocês são, que eu nem sei quem é quem, de onde que é onde aqui. A gente vai bater um papo. E aí, em Mauá, na Grande São Paulo, né, na cidade, no estado de São Paulo, eu trabalhei em uma ONG onde eu apliquei o psicodrama, trabalhei com essas mulheres a psicodança, e eram mulheres em situação de risco, mulheres vulneráveis, com medida protetiva, que apanhavam do marido, enfim. E aí o que acontece? Nós tivemos uma outra percepção. Eu preciso trocar o olhar com essa mulher e mostrar para ela. Um dos exercícios, até para vocês entenderem, era que uma olhasse para a outra
e uma dissesse para outra o que viu de bonito na outra. E uma falava, eu achei lindo o olhar, eu achei lindo o sorriso. Ninguém estava olhando o peso, a silhueta, a celulite, se tem estria, se tá gordinha, se tá magrelinha. Ninguém estava olhando isso. Foi incrível, foi um dos trabalhos mais deliciosos de grupos que eu já fiz. A gente terminou essa edição, nessa ocasião, dançando quadrilha. E tem até uma foto no meu Instagram lá embaixo, que eu postei, elas autorizaram tudo, delas dançando quadrilha. Foi o quê? Foi o momento da gente se soltar, né? Então eu atrelo totalmente a O dança ao resgate da esporte. autoestima, né? Exatamente. E aí elas choram, é emocionantíssimo, né? Porque eu não tinha mais em casa. Elas esperam muito, né? Embora eu esteja aqui só com homens, mas elas esperam muito o elogio do marido, né? O capricho, aquele carinho, uma violetinha de R$ 1 do mercado, um mimo, né? Mas, acima de tudo, elas esperam um reconhecimento. Então, é o obrigado, é o me perdoa, é o sinto muito, é aquilo que vocês conhecem como as boas práticas que melhoram, que alegram o espírito da gente, que alegra a alma, né, que mergulha a gente nesse universo. E aí, mudando de vagão e levando vocês para uma viagem no quesito dos filhos pequenos que estão muito imersos no celular, nós temos essas outras possibilidades, né? Mas antes eu tenho que pensar, eu estou tendo um filho diferente. Que tipo de mãe eu estou sendo? Será que eu não estou sendo uma mãe diferente? Então, Como é que é? O que incomoda no outro, eu corrijo em mim? e isso acontece entre pais e filhos. E isso acontece entre pais e Eu filhos. lembro quando tinha aquele quadro lá da Super Nani, né? Tinha que educar os pais, não os filhos, né? A educação é os pais que têm que aprender e se educar. Aí os filhos seguem o fluxo, né, Roberta? Seguem o fluxo, exatamente. Então, se eu tenho pais que me trazem a demanda, até por aí vocês vão começando a entender por que eu parei de atender filhos e comecei a atender os pais. Eu trabalhei por 2 anos com crianças espectro autistas, com crianças de várias demandas, né? E nesse período de 2 anos, quando eu ia fazer a devolutiva com os pais, eu passava 2 horas. Porque o pai não queria o filho autista, porque o pai se achava cruel não querer, porque o pai vendeu o carro para fazer inseminação e chega lá e vem um filho autista. E eram muitas questões. Isso só no caso dos autistas, tá? Mas ali vinha dificuldade de aprendizagem, todo o contexto. Então, aí o que acontece? Eu me deslocava do papel de terapeuta da criança para virar terapeuta dos pais. E a culpa é do marido, e a culpa é da mulher, e é o pai que não dá atenção, e é a mãe que não tá nem aí, que vive no celular, e virava o que vocês imaginar, de tudo, né? Até a gente recolocar todo mundo, cada um na sua cadeirinha, na paz e na alegria, e voltou todo mundo para casa feliz e contente. Mas aí o que acontece? Então eu preciso fazer uma anamnese disso. Eu preciso saber que cultura tem dentro desse lar. Porque não adianta a mãe chegar para mim ou o pai e falar assim, essa criança não sai do celular, não desgruda do telefone. E aí a criança vira para mim e fala assim, tia, é assim. A minha mãe nunca brincou de fantoche comigo igual você. Eu tinha muita vontade de fazer um fantoche e dar para cada família, sabe? E aí assim, tia, a minha mãe nunca sentou no chão comigo para brincar igual você. Então, Ou então liga a novela, né, Roberta? E não desgruda da novela, não dá atenção para a criança e não quer que a criança fique hiperativa. Mas a mãe não é capaz de desligar a novela, sei lá, meia hora para dar uma atenção, né? É o que você falou. Pegar um livro para ler junto, ou montar um quebra-cabeça junto com a criança, esse tipo de coisa, né? Exatamente, exatamente. E aí agora, o que acontece? Nós temos outras possibilidades, não só da participação pai e filho, professor e aluno, mas nós temos outras possibilidades. Tem alguns restaurantes, voltando, né, na questão gastronômica, que é o que a gente mais vai fazer ultimamente, todo mundo ficou sem comer em restaurante, agora está todo mundo com fome. E eu observei que muitos restaurantes reformularam o seu espaço com o espaço kids. Então, por que eu tenho que, se eu tenho um filho pequeno,
Por que que eu tenho que sempre ir num restaurante de gente grande? Eu falo, gente, festa de casamento é um lugar que tinha que ter brinquedo, muito brinquedo, porque todo mundo vai levar as crianças. A criança fica entediada de ficar no meio daquele monte de velho. Ele vai ficar no celular. A velharada tá tudo lá conversando, vai lá dançar Cyndi Lauper, e a criança tá lá sentada. Mãe, tô com sono, né? Quero ir embora. Aí você Quero ir imagina, embora. é o mínimo que você vai escutar, né? Então, assim, eu me tornei insuportável, porque eu trabalhei com a criança e hoje eu trabalho com os pais deles. E eu falo, gente, sério, eu penso com a cabeça da Ô, criança, doutora, só entendeu? uma Então, curiosidade. Qual que dá mais trabalho, a criança ou os pais? quando eu atendo a criança, os pais. Quando eu atendo a criança, os pais me dão mais trabalho. Aproveitando um gancho, doutora, a Camila aqui, ó, fez uma observação. Ela falou que começou a terapia com você chorando. E ela parou fazendo crossfit com 10 quilos a menos, tá? Fez aí, ela deve É ser uma paciente verdade, sua. A é sua irmã, a verdade. Caroline, aqui também está participando, tá? Linda, Falou que a família maravilhosa. adora Culpa dançar, dela que eu tô aqui. que a família adora dançar, ela colocou aqui, né? Tem bastante gente Verdade. participando aqui. A Carla, na faculdade de psicologia, quase ninguém quer ser psicólogo infantil, porque normalmente tem que tratar os pais e não os filhos. Ela está fazendo psicologia também. A Carla É Carla, né? fez essa observação, que as pessoas não estão interessadas muito por psicologia infantil na faculdade, né? É mais ou menos, eu acho, que o que acontece em medicina hoje. Está tendo muito problema com pediatra, né? As pessoas se especializarem em pediatria. O professor quer fazer Você alguma sabe que pergunta? esse princípio, Rômulo, que ele funciona inclusive com dependentes químicos também. Muitos casos de dependência química são questões, às vezes, que famílias desfuncionais e desestruturadas, né? Às vezes o adolescente acaba buscando a droga e, vamos dizer assim, o tratamento, muitas vezes, é um tratamento de uma reorganização do lar, uma reorganização de limites, de valores, para que esse adolescente não busque um subterfúgio fora de casa, né? Sim. Esse tema, ele leva a gente para um caminho, assim, bastante, muitas vezes desconhecido, né? Para algumas pessoas até um caminho nebuloso. Fazendo só um comentário sobre a resposta da Carla, eu diria para ela que é assim, é uma delícia e fascinante trabalhar com o universo infantil. Eu amo criança, eu adoro sentar no chão, rolar com eles no chão, mexer com massinha. Se é aquela questão da criança interior, eu sou 95% aquela. Eu não hesito em falar. Eu adoro o trabalho com a criança, a magia que acontece, a inocência. Eu não tive. Eu não continuei, né, nessa área com as crianças por uma escolha minha, quando eu percebi a demanda com os pais. Mas eu já tive essa experiência e indico muito. E o que eu aprendi? Até eu fazer essa separação, não foi fácil. Eu atendi os dois ao mesmo tempo, por muito tempo. Não os pais e os filhos, mas a criança e o adulto. Né? Até o momento que eu falei, não, peraí, eu preciso focar na carreira, pode ser que eu mude lá na frente, não sei, mas nesse momento o foco está 100% nos adultos. Para as crianças, o terapeuta ele tem que estar 100% dedicado. Existe teste específico, existe avaliação específica, existe procedimento específico, né? Métodos específicos. Então, é tudo muito delicado para a criança. E não é sempre assim. Hoje em dia, os pais já estão nos ouvindo mais. Hoje mesmo, um pai me procurou e falou para mim, Rô, eu preciso que saber se você atende meu filho, ele tem 8 anos. Eu indiquei ele para uma clínica de neuropsicologia, a criança, indiquei, falei, olha, eu não atendo mais crianças, mas você pode procurar esse pessoal, a galera é show de bola, eu indico mesmo. Se você ou a sua esposa precisar ou alguém da família, pode me procurar que a minha agenda está disponível. Então, eu já consigo, sem sofrimento, fazer essa separação.
né? Mas antes eu queria abraçar o mundo e eu vi que eu estava entrando em conflito, porque é verdade, professor. A gente acaba, você fala, Mandar gente, um beijo pro meu filho que entrou na live aqui. Hugo, um beijo, viu? só Papai tá elogio, mandando um Hugo. beijo. Papai falou que você é sensacional, só elogio, filho. E falou também que ia aumentar a mesada dele. Ele falou aqui na live. Vai aumentar a mesada, vai aumentar. Falou que se você entrasse, você ia ganhar uma mesada maior aí. Ô, doutora, Outro ovo de Páscoa. aproveitando o gancho, qual o conselho que você dá para as pessoas, não só para os pais, mas, por exemplo, como que a gente consegue identificar uma pessoa que já começa a apresentar sinais de ansiedade? No trabalho, um parente, um companheiro. Qual dica ou quais os sintomas? Eu sei que não pode ser algo tão específico, mas alguns sintomas padrões de ansiedade. Porque é muito importante a gente passar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Tem bastante gente, com a graça de Deus. Mandar um beijão e um abraço a todos que estão aqui acompanhando. Eu gostaria de saber quais são os sintomas. O que você dá de dica, por exemplo, para aquele meu amigo que está ali do meu lado no trabalho? Será que ele está com ansiedade? Será que é só uma preocupação? Será que ele está triste? Eu sei que o diagnóstico é através de testes, coisas muito específicas, tem que ser feito por um profissional, mas por um leigo, um chefe, ou às vezes um parente que vê. Como que eu identifico alguns sinais que eu possa, por exemplo, pelo menos desconfiar? Eu acho que aquela pessoa está sofrendo com o começo de ansiedade. Tá, vamos lá. Para responder a sua pergunta, eu vou para a terceira idade e aí eu acolho todos os polos. A criança, o adolescente, o adulto e o idoso. Que foi o único que eu não falei até agora, tá? Se eu pegar, por exemplo, supondo que, né, eu vi alguém aí em algum momento, eu só vi um comentáriozinho subindo aqui, que a pessoa sentiu diferença quando se aposentou, e o relacionamento era muito importante na empresa e sentiu Foi a falta Sônia, disso. foi a Sônia Maria. Ah, então, meus comentários travaram nessa frase e eu não sei, para cima e para baixo eu não vejo mais nada. E depois, Mas o doutora, dela ficou... estão pedindo o contato da doutora. Se você puder passar aqui, já estão claro. pedindo aqui. Nós vamos deixar também na descrição, no nosso canal, mas se a senhora pudesse, senhora não, você, pudesse digitar aqui o seu contato, o seu WhatsApp, eu deixo fixado aqui para todo mundo ver. Você digita aí. No comentário mesmo? E eu fixo ele. Foi a Roseli que pediu para você deixar o contato. Ela sempre é a nossa parceira que está sempre nos ouvindo. Antes de você dar a resposta, você deixa seu contato, eu já deixo ele fixo aqui para as pessoas entrarem em contato, para quem quiser procurar, né, a Roberta como profissional aí. Parece ser o Disque Pizza, mas não é. Bem fácil o telefone. 975313131. Foi certinho aí? Pronto, eu deixei fixado, tá sempre aí. Foi, tá fixado. Muito obrigada. A Ida tá te mandando um abraço, viu? Outro, é a mãe da minha irmã. Muito legal o pessoal participando. Então, aí eu vou levar vocês para essa. Aí, com o conhecimento técnico nessa questão do idoso, posso falar, né? E já com as experiências de pandemia, que eu também vou amarrar tudo isso. Indo de trás para frente, eu estou lá num idoso de 60 a 70 anos, 65 a 70 anos aproximadamente. Alguns casos, né, respondendo à questão de como que eu percebo o início da ansiedade, ou já estabelecida a ansiedade, né? As pessoas, em geral, elas começam a ter alteração no comportamento, né? Elas começam a sentir ausência de vontade. Isso é muito característico. E não estou falando da depressão propriamente dito, tá? Com a pandemia, eu tive casos de pessoas muito queridas, pessoas próximas, onde eu percebi o quê? A pessoa frequentava uma instituição religiosa. E os boatos na região é que um amigo morreu de Covid. Outro amigo morreu de Covid. A esposa do amigo morreu de Covid. O líder espiritual do local morreu de Covid. Essa pessoa, ela se atrofiou emocionalmente. E eu chamaria isso hoje, além de uma ansiedade já
né, de um nível avançado, eu chamaria, eu me dou o direito de usar esse termo de atrofia emocional criado por mim. Que é o quê? É quando a pessoa se encolhe em posição fetal e ela não consegue mais ver luz, ver alegria, ver prazer na vida. E a vida dela está escurecida atrás de um medo. E aí, quando você pergunta para a pessoa do que você tem medo? Eu tenho medo de chegar lá e ver que é pior do que eu imagino. É pior do que o que eu soube. Crianças na escola que voltam às aulas e vê os amigos chorarem porque os pais morreram de Covid. Vê amigos inadimplentes no trabalho ou perdeu amigos no trabalho por Covid. Amigos que... Teve casos assim avassaladores. Eu conheço pessoas que na empresa onde trabalhava foram 5, 6, 7 casos. Pessoas até da minha família mesmo que sofreram, foram dilaceradas pela perda, né? Então hoje a gente está carregadíssimo de conteúdo sobre isso. Pode falar, mestre? Não, estou falando, eu sofri disso, né? Ah, então, Eu exatamente. sofri disso porque eu tenho loja de sapato aqui na cidade, né? Eu tenho uma empresa, minha empresa esse ano faz 26 anos, e eu comecei, na verdade, eu entrei até numa depressão, porque eu comecei assim, tal loja fechou, tal loja quebrou, tal loja fechou. Eu falei, o próximo sou eu. Aí você vê um trabalho de 26 anos indo por água abaixo, você se endividando, sem perspectiva de abrir, de funcionar, né? E eu, por exemplo, entrei nessa vibe aí. Foi realmente um avalanche, né? Então, assim, aí trazendo para vocês a percepção, tá? Primeiro ponto seria perceber. Hoje, essa pessoa, ela não consegue. Vamos usar aquele exemplo do que perdeu muitos queridos na instituição religiosa, por exemplo. Essa pessoa ela não consegue vencer a barreira do medo, de um já trauma estabelecido, tá? Está traumatizado com tudo que viveu com a pandemia, embora ele não tenha tido sequelas graves com a Covid, ele entende que se ele for lá vai ser pior. É doloroso ir naquele lugar que a pessoa mais amava, que ela se restabelecia, que ela se reorganizava espiritualmente, seja igreja, centros, todo tipo de instituição, sabe? Todo tipo, toda instituição religiosa no geral. Né? Então, os casos vêm para mim e eles falam, olha, tem medo. Ele não consegue, ela não consegue mais ir até a reunião, sentar lá, sem olhar para o lado, e a pessoa que ela mais amava, que dava o braço, que acolhia quando ela estava em desespero, se foi. Né? Ou não está indo porque perdeu pessoas e não conseguiu se reorganizar e voltar para as reuniões. Então, esses contextos, eles estão realmente fazendo com que o sofrimento, ele paira no ar. Né? Como que a gente, os meros mortais, vamos perceber que o contexto está em sofrimento? Por exemplo, aquele exemplo que o Rômulo deu sobre o colega de trabalho. Se eu estou percebendo que a pessoa está se aborrecendo com frequência, nesse aborrecimento ela está se desconcentrando, ela prefere qualquer coisa menos estar ali, ela não está conseguindo dar conta de uma demanda que antes ela conseguia, tá? E esses são traços da ansiedade primeiro, tá? Não estou falando do processo depressivo, que já aí é uma outra visão. Aí, por exemplo, só de pensar em trabalhar de manhã, ela entra em crise de choro. Hoje, eu conversei com uma das pessoas que eu atendo, e ele até falou para mim, pode me usar de exemplo, eu nem sei se ele está online, mas eu falei, vou falar do seu caso. É uma pessoa que sofre da síndrome do fantástico. É verdade, professor. Ele sofre da síndrome do fantástico, que é o quê? Chega domingo, começou o fantástico, ele já começa coração palpitar, dor de cabeça. E a segunda tá lá. Vontade de chorar, porque no dia seguinte tem que trabalhar. Roberta, eu fiquei 30 dias e fazendo terapia durante o processo terapêutico. Eu cheguei a ficar 30 dias sem pisar na minha empresa, que eu só chorava. Se eu fosse lá, eu chorava. É muito difícil, é muito desgastante. Então, assim, o que a gente entende sobre esses casos? O padrão de comportamento é bem semelhante.
É isso que eu quero dizer para vocês, assim, se eu conseguir traçar essa linha para vocês, a noite está ganha. É o quê? Eu tenho a criança, eu tenho o adolescente, eu tenho o adulto, eu tenho o idoso. Qual é o padrão? Existe um padrão? Teoricamente, não. Mas quando a gente vai para a experiência, tem. O que é esse padrão? A pessoa está desanimada, mas ela não está depressiva. Ela não está engolindo choro. Ela não está tendo alteração de humor, como um bipolar, por exemplo. Ela está desanimada. Acontecem coisas na vida dessa pessoa e ela decide que ela não quer mais entrar em contato com aquele ambiente. A criança não quer mais ir para a escola. Recentemente, eu atendi casos de pais que estavam desesperados porque a criança entrava em desespero quando ia ser deixada na escola porque achava que não ia ver o pai nunca mais. Visão pós-pandemia. De tanto ouvir que o pai foi trabalhar e morreu, e foi para o hospital e não se despediu. Então, tem que ser um trabalho, né? Aquela resposta lá atrás, que eu lembrei agora que eu deixei pendente, quando eu estou atendendo uma criança, até para a Carla serve isso, aquela que está estudando psicologia. Quando eu estou atendendo uma pessoa, uma criança, e ela começa, a demanda começa a refletir nos pais, eu, como psicóloga, tenho o dever de conversar carinhosamente com esses pais e orientar cada um a procurar a sua terapia individual. Para eu deixar a harmonia no lar, entendeu? Eu não vou atender terapeuticamente esses pais. Isso é o que eu fazia lá quando eu atendia as crianças. Eu dava a escuta qualificada, eu dava atenção, eu passava 2 horas às vezes com esses pais, mas eu não estava atendendo terapeuticamente nenhum deles. Eu deixava eles falarem tudo o que eles estavam sentindo, mas a terapia eles têm que ter a deles. Ali era a terapia do filho. Essa separação a gente tem que sair de berço da faculdade fazendo, tá? E aí, voltando então para todo esse contexto, para toda essa leitura que eu estou fazendo para vocês. O padrão do comportamento, onde eu encontro uma certa igualdade na pessoa, eu tenho o ansioso que vai para a compulsão alimentar, mas é compulsão alimentar, tá? Eu tenho o ansioso que não consegue se alimentar. Eu tenho o ansioso de tanto estresse no trabalho. Aí essa parte da compulsão serve para qualquer faixa etária. Não tem restrição nenhuma, tá? A compulsão alimentar, ela é uma das características pioneiras em dizer, olha, tem algo errado ali, essa pessoa está comendo demais. Até em bebês, a gente já percebe quando ele está com excesso de uma compulsão mesmo, já é percebido uma predisposição ali e tem até já terapias para os bebês e tudo mais. E aí, assim, a compulsão alimentar, quando é que eu percebo que eu estou passando por uma ansiedade? Quando eu começo a inverter valores. Aquela cervejinha, eu vou usar bem esse termo, aquele happy hour, aquela cervejinha, aquele momento de lazer, aquele momento de descontração, aonde eu ia para bater papo com os amigos, eu paro de dizer, vamos para o nosso momento de relaxar, no sentido de fim de semana chegou, legal, e eu passo eu preciso tomar uma para esquecer isso aqui. Aí eu tô indo para uma compulsão. E é fuga, né? Total fuga, total, tá? Então aí eu tenho que acender a lâmpada ali e falar, opa, então tem coisa errada. Se eu tô trocando, invertendo esses valores, o meu discurso muda. Se o meu discurso muda, é porque dentro de mim já mudou. Entendeu? Se eu vou beber para esquecer os problemas, como diz a música, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, eu não devo seguir essa percepção. Eu estou decepcionada com X contexto. Eu preciso tomar uma porque, nossa, preciso tomar uma porque o dia foi difícil. Você vai ter dias difíceis toda semana. Você vai virar um alcoólatra. E o problema vai piorar, né? Claro, você vai criar mais um. Vai sair daí quebra o ovo e nasce mais um problema. Né? É verdade. Ô, Roberta, a Cristiane aqui fez um comentário aqui, ó.
estou numa depressão profunda, tenho crise de ansiedade, tenho vontade de sair de casa. Minha depressão está pior agora na pandemia. Para a Cristiane, eu acho que tem o contato aí, viu, Cristiane? O contato da Roberta, o telefone, inclusive a Roberta está atendendo online, né, Roberta? Sim, sempre. Eu acho que vale a pena, viu, Cristiane? Vale a pena você entrar em contato com a Roberta, porque aí ela vai poder te fazer um direcionamento melhor, te dar um direcionamento mostrar como que é a forma de trabalho, mostrar, fazer um diagnóstico. Tem um telefone aqui da Roberta fixado aqui para você, Cristiane. Por gentileza, acho que vale a pena você entrar em contato particular aí com a Roberta. Ela colocou que ela sofre de transtorno alimentar também, que na pandemia piorou com essa situação. Essa questão do transtorno alimentar era algo que antes ele não era tão visto, né? Era normal você ver uma criança de 7 anos comendo, ver uma criança de 7 anos gordinha, né? Muito gordinha, obesa. E eles acharem bonito, fofinho, as dobrinhas, não sei o quê. Mas já é percebido que desencadeia-se uma compulsão alimentar. Doutor, eu posso fazer uma pergunta? É uma amiga minha, aqui a Ângela, ela sempre participa com a gente nas nossas lives, ela colocou que na crise de ansiedade dela, ela vai dormir. Seria a mesma coisa do eu vou tomar para esquecer, né? É a fuga. Quando se sente na crise, ela diz que vai dormir. Ela é uma amiga minha, ela perdeu um filho de 19 anos, né? Então ela sofre muito ainda com essa perca. E ela colocou que na crise de ansiedade dela, ela vai dormir. Então, não só a questão do eu vou tomar uma para esquecer, mas eu vou dormir, ou eu vou me trancar lá no meu quarto, eu vou pegar meu carro e vou para a beira do rio, vou ficar sozinho, não quero conversar com ninguém. Isso também já são sintomas da pessoa que começa a apresentar ansiedade, né? Sim, sim. E aí, no caso da perda, existe o processo que nós precisamos desempenhar com bastante leveza, que é todo o contexto do luto. Então, no caso dela, por exemplo, até respondendo a pergunta anterior sobre a questão da depressão profunda, quando nós usamos o termo depressão profunda, eu já estou num nível avançado. Eu nunca, em absoluto, nunca descarto quando há necessidade de medicação. Eu pego no pé dos meus pacientes, quem está assistindo a live sabe, eu não dou folga, eu cobro horário, eu cobro frequência, eu cobro... Tem paciente que já gravou vídeo para mim, Roberta, tô tomando, é isso que eu quero. Por quê? É claro, eu pego mesmo, são meus filhinhos. Não, não são meus filhinhos, mas eu pego no pé. Por quê? Porque eu preciso tirar essas caixas da frente deles, que a depressão está causando, para eu poder entrar. Se eu não arrastar essas... quem arrasta? O remédio. Então, é uma necessidade, eu não descarto nunca. Passou no psiquiatra, o psiquiatra não só olhou e falou... Tem muitos psiquiatras legais que olham e falam, não, só terapia. Pode ficar tranquilo, você não precisa tomar nada. Bora, vamos trabalhar. Bota a boca no trombone. Agora, quando é um caso onde a pessoa avança já para a necessidade de desistência, já está avançando para a necessidade de dormir em excesso. O excesso, Rômulo, a resposta é o excesso. O excesso. Tá? É claro, se ela está conseguindo dormir ainda, né? Ótimo. É um avanço. É um avanço. Só que assim, não devemos pensar nisso em excesso. Eu estou me refugiando no sono. É a fuga, né? Então, essa fuga, ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ir para uma terapia. E o curioso, nem sempre apareado com psiquiatria e medicação. N casos a gente trabalha na raça, a sangue frio, e trata muito bem, e não sofre, entendeu? Trata online, trata, eu não preciso. Eu, Roberta, aprendi nesses 2 anos muita coisa. Eu sou a humanista, eu sou aquela psicóloga que estica a mão, que estende a mão, que estende a caixa de lencinho para a pessoa que está chorando, que estende o copinho de água para ela se recompor. E aí, o que eu faço com tudo isso? Eu já falo, separa o papel higiênico aí do seu lado. Já deixa preparada que vai rolar. Eu falei isso hoje no meu Instagram, viu, Roberta?
Hoje de manhã eu falei o quanto que o choro me ajuda, porque eu também faço terapia, e eu descobri que o choro é um grande aliado meu, porque no choro eu consigo extravasar as minhas emoções, no choro eu consigo identificar o que está me incomodando. Então, o choro, no momento que seja o momento certo, o momento que você se recolha, lógico, você não vai ficar chorando no meio da rua, não vai ficar chorando no ombro do seu patrão, não. Aí O já é choro que patológico, você né? você se recolhe, ou no choro de uma sala de terapia, que você consegue ter benefícios, né? Não é o choro por chorar, é o choro onde você extravasa o sentimento, onde você consegue identificar o que realmente está te causando o sofrimento. É Sim, sim. maravilhoso, eu adoro chorar. Não, com certeza. E aí, muitos casos destes, e aí não é uma crise de ansiedade, por exemplo, entendeu? Não é regra. Toda pessoa que chora está em depressão. Não, gente, eu posso ficar triste? Me dá o direito de ficar triste, né? Eu posso não gostar. Eu assisti uma live esses dias, uma entrevista online de uma atriz, onde ela fala um exemplo disso, né? Eu preciso chorar, eu preciso pôr para fora o que eu tô sentindo. E ela fala: eu amo minhas filhas, mas eu odeio ser mãe. Ser mãe acaba comigo. Eu não tenho mais vida. E aí, como é que você explica para a sociedade, para o mundo, que ela não está em depressão? Ela não está em depressão. Ela está relatando que as atribuições de mãe Ela não gosta. são exaustivas para ela. E tá tudo bem. E tá tudo bem, gente. A gente tem que respeitar esse espaço do outro, né? Assim como você leva para a sua terapia a sua demanda, e às vezes você está falando do seu contexto, do seu trabalho, da sua recolocação, reabrir a sua loja, se reposicionar no mercado, reexistir, se reinventar depois de tudo que a gente viveu. Foram milhões de vezes que nós paramos e aí, eu vou voltar. Eu dava treinamento antigamente para vendas com a psicologia. Eu era da área de treinamento, eu dava instrução de treinamentos para instrutores, dar treinamento para vendedores. E eu falei, eu vou ter que largar tudo isso aqui, fechar todos os meus livros de psicopatologia, o CID-10, o DSM-5, fechar tudo de transtornos mentais e voltar a dar treinamento. Por causa da pandemia, não é justo. Não é o que eu quero, né? Então, assim, trouxe lá muitos benefícios, mas trouxe péssimas experiências para nós. E aí é natural a gente chegar a se reorganizar. Se é um choro que reorganiza a pessoa, ok. Agora, se eu estou atribuindo situações, né? É legal até, Romulo, uma coisa que você comentou sobre pegar o carro e sair para um laguinho, né? Se eu estou indo refletir, se eu estou consciente, eu não estou no ápice do estresse, eu estou bem para dirigir, né, para não colocar a vida em Sim. risco, é saudável eu passar esse momento lá com a natureza. Né? Essa fuga é uma fuga que oxigena meu cérebro e eu passo a ter novas ideias. Eu começo a tirar ideias velhas da cabeça e começo a ter novas ideias. Acontece uma purificação ali. Se a pessoa se dedicar a uma meditação, então, show de bola. Né? Se reportar a ela de uma forma não doentia, né? Você está doente, você vai se afogar nesse rio, é a melhor coisa que você faz. Não dessa forma. Mas se ela pensar nela como sendo eu vim aqui buscar novas ideias, maravilha. É diferente da cerveja. Porque a cerveja não vai trazer isso se for com essa frequência. Ah, mas olha, eu bebo, eu alivio, eu vou, a minha terapia é o copo. Eu já ouvi de tudo, entendeu? Só que assim, no fechamento das portas ali, quando abaixa as portas, a pessoa volta para casa muito pior. Exatamente. Entendeu? Porque ela tá. O álcool, ele vai. O álcool, o entorpecente em geral, ele vai anestesiar, vai criar essa analgesia, vai ficar tudo meio com analgésico no corpo. Mas a hora que esse efeito sair, eu vou estar me sentindo, outra vez, gastei o dinheiro, e eu não presto para nada, até eu tô me acabando. E aí começa esse arrependimento e volta um looping. E aí vira o ciclo, né? Ô, Mate... Vira o ciclo, eu queria dar uma boa noite aqui para nossa amiga Marli.
Ela voltou a chegar atrasada de novo nas lives, né, Matheus, professor? Olha a hora que ela chegou. O Brian, é teu Boa noite, irmão, pessoal. Matheus? O Brian Obrigado. que está aqui? Praia, meu irmão, a família Ai, prestigiando o papo de legal. amigos, O hein? Brian é meu Parabéns. parceiro, eu sou fã do teu irmão, você sabe disso. O Um Brian, abração gente para você, finíssima. Brian. Meu irmão, amo Ele o Brian. demorou para entrar Beijo, na Brian. live hoje. Ô, gente, nós estamos com uma Brian, hora e demorou? 35 de live. Eu acho que nós vamos ter que liberar a doutora, encerrar a live, né? Falei, se deixar, a gente vai até meia-noite. Exatamente. Eu queria passar a palavra para o Matheus, professor. Lembrando, doutora, que o Matheus se recuperou aí, a loja dele se recuperou, porque ele fez um empréstimo com o professor aqui, ó. Ele fechou um contrato milionário com uma TV. A gente não pode falar que é. Certo. Temos um agiota no grupo. Então ele fez um empréstimo sem juro, porque ganhou um contrato com uma TV famosa, grande do Brasil. Nós vamos revelar. Não pode. Fora antecipação, Rômulo, fora antecipação dos 5 livros que ele já vai escrever, sem né? falar que o professor tem um livro, O Amor Vence o Suicídio. É o 7º mais vendido no Amazon, né? É uma obra psicografada por ele, maravilhosa. Mas vou passar. Me fala de onde vocês são antes, só para eu saber onde é que eu vou pegar o dinheiro emprestado. Isso, aqui, ó, o dinheiro aqui, aqui, doutor, aqui, ó, com o Luiz. Eu vou passar a palavra para o Luiz e para o Matheus para a gente já agradecer e encerrar a live. Por favor, professor, a palavra toda sua agora. Eu vou me despedir. Você pode pegar o dinheiro, eu sou de Santa Cruz das Palmeiras, mas você pode ir em Pirassununga, tá? Na Crisca, a loja é ali que tem um montante. Obrigado, tá? Obrigado pela explicação. Vamos ver para você voltar mais um dia, para você estar falando com a gente. Você tem temas aí maravilhosos que são necessários de estar ouvindo aí. Batemos recorde de live, né? Acho que nós nunca ficamos a ter esse horário. E o Instagram não derrubou também, graças a Deus. A pessoa que fala demais aqui vos fala. Não! Então, brigadão, gratidão por ter aceitado o convite, ter vindo falar com a gente aí. Esperamos você para uma próxima também, né? Para estar falando sobre um outro tema. Você trouxe temas, Roberta, que muitas vezes numa cidade pequena, o próprio psicólogo ele não tem conhecimento. Eu não estou desmerecendo. Tá? Porque você pega, por exemplo, uma cidade de 20, 30 mil habitantes, o psicólogo ele vai entender o que vem na frente. Ele é verdade, ele tem, o pessoal não sabe. Ainda mais se ele for do Estado, né? Prestador de posto de saúde. Só para você ter uma ideia, aqui na escola, eu dou aula na rede estadual, e o psicólogo é um psicólogo para atender a diretoria sozinha, para atender professor, para atender aluno, e são aí mais de 10 cidades. Então, ele não consegue dar essa atenção, ele não consegue ser específico, né? E você trouxe alguns temas aí que são até novos para nós e novos porque o pessoal está assistindo, e são temas de extrema importância. Então, nós podíamos ver uma outra live, outro dia que você tiver folga. A gente sabe que você é corrido aí, você abriu até mão do trabalho para estar com a gente agradece muito por isso. Obrigada. Eu acho que ela deve estar até... A que eu desmarquei deve estar até assistindo, porque eu recebi uma mensagem dela perguntando se já começou. Então, ela deve ter até pego um pedacinho aí. Um abraço para o Pedro, que está entrando, a Milha, um abração. Então, eu vou ser rápido e fica o convite, né, para ela estar vindo o outro dia falar num dos temas que você falou aí, mas não deu para entrar muito. Então, a hora que vocês quiserem, só combinar e a gente, depois, passando aí entre Dia das Mães agora, ou se vocês, no mês de maio, mais ou menos. O lançamento do meu livro vai ser dia 29 de maio, no domingo, numa livraria lá em São Paulo. Já pode falar o nome, doutor, ou ainda? Já, tô com um bonitinho aqui já, ó. Mostra. Convivendo com a sensacional, meus parabéns. Qual que é o nome? Rômulo, é só gente só escritor que tem nessas lives do Papo de Amigos, né, Rômulo? Só gente importante, né, Matheus? Só escritor, filho. Qual que é o nome? Porque estava ao contrário para nós aqui, né? Eu imaginei que ele ia ficar invertido. É Convivendo com a Adolescência nos Dias Atuais. Depois A minha parte nesse livro, ele é um livro composto por várias mestres, pós-doutoras, algumas coisas que eu não sei nem que título, atituladas já da PUC de São Paulo, né? E uma das
das pós-doutoras de lá foi minha professora da faculdade, foi inclusive a que eu convidei para minha banca de TCC, porque a gente é maluco, né? Você convida uma pessoa desse gabarito para ser sua banca, é porque você quer apanhar, né? Exatamente. E tão generosa foi que me convidou para fazer parte do processo. Curiosamente, não sei, a minha parte nesse livro é justamente uma pesquisa de campo, onde eu estudei fio a fio de cabelo os efeitos do funk nas adolescentes entre 12 e 18, 20 anos. E aí, esses efeitos trouxeram respostas assustadoras, emocionantes. Eu vivi situações assim incríveis nesse processo. Esse livro está rolando a primeira linha dele desde antes de 2016, né? E aí teve a pandemia, vários atrasos e tudo, mas só para concluir, esse projeto é um projeto riquíssimo, onde nós falamos muito sobre essa questão da adolescência, né? E eu vivi com cenários ali onde a gente não imagina, né? Você vê a vulgaridade de algumas pessoas dançando funk e você não imagina que aquela vulgaridade está começando aos 5 anos com um abuso sexual dentro de casa. E ela já sai com essa sexualidade precoce. Então, assim, foi... assim, eu falo, gente, eu fiquei um nojo. Eu levei a professora de 60 anos, a doutora, né, com todo o perdão do termo, a doutora, eu levei ela para dentro do fluxo. Eu fiz credenciais, nós conseguimos entrar no baile e ela vê a coisa que ela nem imaginava, bichinha. Nem imaginava. O pancadão! Nem nós... Ela viu... Nem nós que somos do interior não imaginamos. Só quando você depara com a situação que... Trabalho de campo, ele é excelente, né? Foi aquela... Inclusive, a gente já será o lançamento agora, dia 29... Agora não, né? Dia 29 de maio. E nós já estamos pensando numa nova aventura aí para a galera. Eu mudei de São Paulo, estou em Valinhos, né? Mas para isso a gente viaja, não tem problema. Então os efeitos são... consideráveis. Pode falar. Eu vou me despedindo, fiquem com Deus, tudo de bom. Até terça-feira. Terça-feira eu não chego atrasado. Obrigado, Roberta. E fico aguardo aqui para a próxima. Fiquem com Deus, tudo de bom. Tudo de bom. Roberta, eu sou de Pirassununga. É um prazer enorme conversar com você. A gente conversou com a Carol, né, sua irmã. Também um amor de pessoa, fizemos uma live sensacional. Estava ontem, 6 da tarde. Eu sou um sobrevivente aí da depressão, né? Eu passei por um processo depressivo, sofri muito com a depressão, sofri com a ansiedade também, e graças ao trabalho aí, um trabalho com terapia, meditação, espiritualidade, prática de atividade física, graças a Deus. Hoje, inclusive, eu faço um convite aí para quem gosta aí de ver os stories. Hoje, nos meus stories, eu tento passar todo dia uma experiência para que as pessoas possam ir aprendendo a lidar com essas questões, né, que hoje estão, como disse o Luiz, estão batendo a nossa porta. Então, hoje eu faço até como uma forma de gratidão, né, que é levar um pouquinho do que eu aprendi, do que me trouxe de volta a minha sobriedade emocional, de volta para o meu caminho, né? Então, eu hoje dedico parte do meu tempo para isso, para levar o conhecimento das pessoas que hoje às vezes estão sofrendo, que muitas delas às vezes nem sabem o que é, né? Muitas delas às vezes, e até a depressão, por exemplo, é uma doença que é muito incapacitante, as pessoas têm medo, vergonha, preconceito de pedir ajuda. Então, eu deixo aqui o meu convite para quem quiser aí ver os meus stories, para quem estiver passando pelo processo, tiver curiosidade de saber como que eu encaro e como eu encarei o meu problema, fica o convite aí. Roberta, muito obrigado. Como eu disse, acho que eu já falei, sou de Pirassununga. Foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada. Muito grato.
Você é maravilhosa. Ah, Foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado. Até uma próxima ocasião. com certeza, obrigada. E eu tenho certeza que para você expor, né, romper as barreiras do machismo, né, romper as barreiras do machismo introduzido na vida do homem, o machismo, não você ser machista, mas você é condicionado, né? Você é treinado para não chorar, para não sofrer, porque o homem tem que ser forte, o homem é a coluna, o homem, o homem, o homem. E aí você consegue abrir para o mundo todas as suas dificuldades, pedir ajuda e hoje falar, olha, eu sou um sobrevivente disso, é possível, homens busquem ajuda, falem dos seus... Veja até um complemento sobre isso, um dos atendimentos mais, não um dos mais, mas eu digo assim, que para o paciente foi um dos mais significativos, foi quando ele conseguiu abrir para mim o que ele tinha sofrido na infância. O quanto é difícil para um homem trazer que ele foi abusado na infância, que ele foi explorado por outro homem na infância. E aí, de repente, esse homem cresce, nunca se falou sobre isso para ninguém, e lá no trabalho começa um problema com o chefe que vira uma síndrome do pânico e ele cai na minha tela, cai na minha sala, como eu brinco com eles, né? E de repente, nós estamos tratando o problema lá do trabalho dele, nada a ver com nada disso aí. E aí a gente despenca para esse universo depois. E aí a gente entende aí a insegurança, a frustração, a decepção, o medo e por aí vai. Então, eu parabenizo o teu terapeuta, a tua terapeuta que seja, né, todo o seu tratamento e toda a sua dedicação enquanto paciente a se entender, a buscar se conhecer e resgatar você de volta, trazer você de volta, porque não é fácil. Né? Pessoas olham depressão como frescura. Esse é um tema que eu levo no Setembro Amarelo sempre. Para com isso de achar que depressão é falta de oração, depressão é falta de passe, depressão é falta de Deus, depressão é falta de acender vela, depressão é depressão e ponto final. Eu posso ser devoto a quem quer que seja, e se eu estiver em depressão, eu estou em depressão. E é isso que as pessoas têm que respeitar. Então, parabenizo mesmo o teu pulso de hoje. Obrigado. Peitar essa nação machista e dizer, homens, humanos, peçam ajuda. A gente precisa dessa ajuda. Né? Isso muda totalmente o olhar da natureza humana. Que bom que eu faço até uma brincadeira aqui, sempre eu falo uma brincadeira aqui, Roberta, que às vezes para alguns até soa um pouco agressivo, mas eu costumo dizer que depressão é igual hemorroidas. As pessoas, quem tem, não fala. A pessoa tem vergonha de falar, entendeu? Para você assumir que tem a depressão, tem que ser muito corajoso. Um beijo, Roberta. Fiquem com Deus. Meu anjo bom, te amo, meu anjo. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Forte doutor, tchau, Rômulo. Eu gostaria de te agradecer, né? Gratidão por você ter aceito o nosso convite, por mostrar todo esse conhecimento, essa dedicação. A gente vê que quando você fala da questão da psicologia, dos teus pacientes, você fala com amor. E isso faz a diferença em qualquer profissão, né? A gente, quando faz algo com amor, quando a gente trabalha com amor, tudo se modifica. A nossa live é uma live... nasceu da ideia do Matheus. Ele quis fazer uma live com o professor para falar sobre a depressão. Então, eles fizeram uma live sobre O Amor Vence o Suicídio, que é o livro do professor, psicografado pelo professor. E nessa live, o Matheus expôs o problema que ele teve com a depressão. E não foi uma brincadeira, mas de uma ideia do Matheus, surgiu a live Papo de Amigos, que hoje, com grande prazer, a gente consegue alcançar muitas pessoas, ajudar muitas pessoas. Tá? São várias pessoas que nos acompanham, que mandam mensagem. A Carla aqui, ó, que é a estudante, já é quase uma psicóloga formada, ela colocou live maravilhosa. Psicologia é apaixonante. Obrigado, Roberta, por todo o conhecimento. Então, são para essas pessoas que nos acompanham, depois as pessoas que vão acessar o nosso canal no YouTube, que é o que a gente sempre fala, se a gente conseguir alcançar uma pessoa, a gente fica muito feliz. Passar todo esse conhecimento e ter uma profissional do teu gabarito
da tua Imagina. experiência. Com essa dedicação, Obrigada. com esse amor, engrandece muito a nossa live. Hoje foi, assim, sensacional. Eu fico sem palavras para te agradecer. Já vou estender um convite para a gente combinar mais uma live, a gente ver um próximo tema, porque as pessoas, a gente percebe quando tudo é feito com amor, né? Quando você fala dos teus pacientes e outra, as pessoas que são atendidas por você, colocando aqui o Ai, quanto gente, é muito você fofo. é Ah, importante na ficou vida até delas. quente, ó. Vocês, psicólogos, médicos, né? Nós que trabalhamos em centros, nós somos espíritos, a gente também atende pessoas com problemas, às vezes psicológicos, espirituais, problemas com Sim, doenças, né? Então, tudo isso é algo muito bom, é a caridade, é o amor em movimento, né? Porque com isso deixa a certeza. gente muito feliz. Então, eu gostaria de te agradecer. Você reservou um tempo. Eu sei que às vezes você poderia estar atendendo. Você deixou de, às vezes, atender uma pessoa para atender todas essas pessoas. Ó, a Camila fez um último comentário. A Roberta é um ser humano incrível. Só quem tem a honra de Ai, ser paciente dela sabe o tamanho da gratidão. Então, obrigado, gratidão, Camila. Roberto, por você Saudade. nos Volte quando atender. quiser. Vamos estender. Eu sou da cidade de Américo Brasilense, interior do estado de São Paulo. O Matheus é Ah, vocês são Pirassununga, todos de São Paulo. todos de São Paulo. O Matheus Então, é eu tô aqui em Valinhos, não é perto, Valim, não. é mais ou menos. Eu estou bem É, próximo a Araraquara, então é tudo interior do estado de São Paulo. A nossa interior, live que é uma legal. live, foi dedicada, ela é dedicada ao espiritismo, à divulgação da doutrina espírita, porém a gente desmistifica alguns temas, alguns assuntos, a gente traz profissionais e a gente Uhum. resolveu, foi instruído, né, pela espiritualidade, trazer para falar sobre a depressão, sobre a ansiedade. Nós já trouxemos outras terapeutas também. Então, assim, maravilhoso, Roberto. Gratidão por você Obrigada. compartilhar só quase 2 horas de live. Passou assim, ó, que a gente nem viu. Eu Eu vou, não vi mesmo, desculpa, né? Porque eu começo a falar, não imagina, paro eu nunca vou passar a mais. palavra para você se despedir Tá e depois eu joia. encerro a live. Gratidão por ter Tá participado com a gente. ótimo. Obrigada, Rômulo. Obrigada mesmo aí pelo convite, pelo carinho, pela atenção de vocês, né, nos tempos prévios à live, todo o respaldo, né, até pelas minhas curiosidades, quais seriam os nossos temas, o que a gente ia falar. Então, foi uma cobertura sensacional mesmo que eu recebi de vocês. E assim, esse processo, né, de trabalhar, como eu te falei, eu fui convidada por centros religiosos de todos os tipos. Para falar sobre depressão, então, eu vou sem bandeira. Não, não é que não importa a minha religião. Amo minha Sim, religião, atuo na minha religião, cultivo a minha religião, mas eu respeito o ser humano. Se exatamente. o ser humano está precisando de mim, se eu estou vendo uma pessoa com uma faca na mão, com uma lâmina na mão, com remédios em excesso na mão, prestes a cometer um suicídio, eu jamais vou perguntar para ela qual é a tua religião em primeiro lugar. Jamais. Isso para mim não condiz com a minha crença sobre amar o outro. Eu respeito o outro e a sua totalidade enquanto ser humano, o que ele depende de mim, o que ele precisa de mim. Eu acho que essa entrega da gente, ela é uma entrega que vai acima dos limites e assim, eu respeito e agradeço demais o convite. Exatamente. Eu sabia que o procedimento era na live de vocês, era dentro de uma instituição religiosa online, Sim, né? Eu sabia, sempre soube, e respeito muito, assim como as igrejas que me pedem para ir, igrejas católicas, igrejas evangélicas, onde eu já fiz, lá no meu próprio Instagram, eu não especifico onde eu tô, mas quem conhece uma igreja está vendo que atrás é uma sim, igreja. E eu vou com todo o amor do mundo fazer palestra, fazer curso, workshop, o que tem que ser feito para tirar. Tem 50 e um voltou para casa pensando que tem ótimo. jeito para ele, eu estou feliz. Exatamente. Entendeu? Então, acho que essa é a essência, né? E é aquilo, é nós trabalharmos a força positiva, é nós trabalharmos o sorriso,